Bom dia a todos. Hoje o nosso sarau, o sarau dos nonos anos, vai fugir da ideia de um campo dos sonhos. O nosso sarau, nesse tempo do novo normal, vai ser diferente. Nosso sarau convida vocês a mudarem de opinião, a repensarem seus valores, a enxergar o mundo como ele é. O sarau desse grupo, do nono ano Anita Malfatti, foge a todo o roteiro do comum. Esses alunos foram protagonistas da sua história e eles mostraram da forma como eles veem os valores tão deturpados dessa sociedade atual. O sarau do nono ano Anita Malfatti é mais que uma apresentação, é um grito de basta. Aproveitem, assistam e comentem. Bom dia. Olá, bom dia. É com imenso prazer que hoje estou aqui para anunciar o sarau do nono ano Anita Malfatti, que foi feito com muito carinho, com muito empenho, com muita vontade e que ficou maravilhoso. O tema do sarau, preconceito. Vocês vão perceber a profundidade e a complexidade dos textos, o comprometimento e a visão que eles têm sobre o mundo. Foi maravilhoso que eu pude trabalhar com eles e o que a professora Ana Lúcia também. Nesse momento, percebemos o quanto os alunos do nono ano Anita Malfatti evoluíram, amadureceram e percebem exatamente os pontos em que a nossa sociedade ainda precisa mudar. E é isso que o Colégio Padre Moy pensa e quer para os seus alunos, formar cidadãos críticos. Então, quero que vocês apreciem o sarau e vejam que lindo espetáculo. Com vocês, Preconceito por Anita Malfatti, nono ano. Foi incendiado no estacionamento de um shopping. 17ª edição da Parada Gay levou um mar. A mulher teria se irritado com 5 jovens brasileiros que conversavam em português. A loja foi incendiada. As chamas puderam ser vistas. O rapaz de cor negra entrou no ônibus e tentou pagar a passagem, mas o motorista mandou ele descer por estar carregando o que chamou de lixo. E atenção agora, o assunto é sério. O policial já tinham sido incendiados. Uma pessoa morreu nos protestos. De gente para a Avenida Paulista. Os organizadores Acabaram de chegar imagens exclusivas de um feminicídio brutal.
Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Mioto Baranzelli e junto de 5 amigos irei apresentar o sarau do 9º ano Nita Malfatti. De primeira instância, vocês devem estar se perguntando um pouco sobre o que seria esse tal de sarau. Bom, ele é como se fosse uma tradição no colégio, onde participam os 6º, os 7º, os 8º e também os 9º anos, com o mesmo objetivo, que seria fazer com que nós, alunos, expressarmos o que sentimos ou o que achamos sobre determinado assunto. E, bom, como seria essa forma da gente se expressar ou qual seria essa forma? Nós do 9º ano sempre procuramos, não é inovar, mas sempre deixar mais interessante a cada ano. E bom, esse ano a gente optou por fazer por meio de poemas, por meio de canções, por meio de sketches e também por meio de frases motivacionais, que vai fazê-lo refletir sobre o tema e também talvez faça com que você mude seu pensamento sobre o assunto. E bom, agora que eu já expliquei um pouco sobre o sarau, eu vou explicar um pouco mais sobre o tema. Então, o tema que a gente vai abordar hoje é um tema muito complicado de se tratar, mas é necessário. E, enfim, o tema que a gente vai abordar é o preconceito. E a gente optou por escolher esse tema apenas pelo fato de que eu tenho certeza que cada um que está assistindo esse vídeo já sofreu preconceito, já cometeu preconceito e também já viu alguém sofrendo preconceito. E bom, isso é péssimo e é por isso que nós estamos fazendo esse sarau, para fazê-lo com que você pense e reflita sobre isso. E agora que eu já expliquei, já dei uma introdução, eu gostaria que vocês tivessem prestado atenção e agora eu vou passar a palavra para minha amiga Ana Clara, que vai se aprofundar um pouco mais sobre o tema. E é isso, muito obrigado por acompanhar até aqui e fiquem com o sarau. Oi, meu nome é Ana. Bom, como o Felipe já disse, o tema do nosso último sarau é preconceito. No decorrer do ano, nós lemos alguns livros. O Diário de Anne Frank foi o principal e com certeza um dos mais marcantes, porque nos mostrou a que ponto o preconceito pode chegar. Nós esperamos que você esteja fisicamente confortável, de onde quer que você esteja, porque a nossa intenção hoje é te tirar dessa zona de conforto, te promover um pensamento, uma reflexão. Esperamos também que repensem seus atos, que promovam a tolerância e a igualdade, que todo o nosso trabalho possa agregar em algo na sua vida. O preconceito é opinião sem conhecimento que só faz prejudicar. Não tem lado bom, não tem razão e ainda assim é a razão dos piores feitos humanos. E você, que em algum momento já sofreu algum tipo de discriminação, nós, do 9º ano Nita Malfatti, queremos te dizer que é normal ser diferente, que estamos aqui por você e que sempre vai existir alguém no mundo que te ame do jeito que você é. O que estamos fazendo aqui é luta pelos direitos das pessoas, pessoas de todos os tipos, direitos que foram retirados, vozes que foram caladas. Isso é um protesto. Não podemos permitir que mais pessoas morram por não fazerem parte de um padrão inalcançável. Nós estamos aqui para te fazer pensar e agir. Queremos mudanças. O mundo precisa de mudanças, que devem e serão feitas por nós. E agora, sem mais delongas, que comece a nossa apresentação. Foi incendiado no estacionamento de um shopping. 17ª edição da Parada Gay levou um mar. Mulher teria se irritado com 5 jovens brasileiros que conversavam em português. Loja foi incendiada. As chamas puderam ser vistas. O rapaz de cor negra entrou no ônibus e tentou pagar a passagem, mas o motorista mandou ele descer por estar carregando o que chamou de lixo. E atenção agora, o assunto é sério. O policial já viu sido incendiados. Uma pessoa morreu nos protestos. De gente para a Avenida Paulista. Os organizadores Acabaram de chegar imagens exclusivas de um feminicídio brutal. Realidade revoltante. Anos atrás, guerras eram travadas. A principal arma, de fogo, que tiravam vidas. Hoje, as guerras são psicológicas. As principais armas, as palavras, que não são de fogo, mas causam feridas.
as palavras. Algo que pode machucar uma pessoa de pouco em pouco, deixando ela no fundo do poço, deixando a vítima com lágrimas em seu rosto. Os tempos mudaram, mas as pessoas não. Continuam sombrias, amigas da escuridão, continuam com sede de poder, fazendo de tudo para ser forte, mesmo que com suas palavras ou atos levem alguém à morte. Hoje em dia, não dá gosto de ligar a TV, pois quando se liga, a tela é preenchida de preconceito. Ou é isso ou é hipocrisia, que na verdade virou rotina e até agora não entenderam o conceito? Na realidade de hoje, ser diferente é motivo de julgamentos e agressão. Vejo pessoas querendo fortificar sua mente, mas o que adianta melhorar o cérebro e piorar o coração? Não estamos no passado, mas eu sei porquê, quando saio de casa, vejo um mundo tão sem cor. Vejo pessoas querendo ter dinheiro e popularidade, mas o que precisam mesmo é de mais amor. Vejo pessoas que afetam outras para terem sucesso na vida, que com simples palavras destroem sonhos, deixando-as em seu psicológico uma ferida. Mas todos estamos no mesmo barco, mas as pessoas esquecem disso. Esquecem que todos temos um fim e que tivemos o mesmo início. Estamos no mesmo time, parem de julgar e joguem no coletivo. Então, estamos do mesmo lado, então sem agressões ou algo abusivo. Pare de ter essa mente, se a pessoa é diferente, é algo normal, até porque nem sempre estar dentro do padrão é algo legal. As pessoas matam sem saber, com agressões verbais. As pessoas machucam sem saber, com frases irracionais. As pessoas julgam sem saber, se acham especiais. Sou uma vítima disto tudo, por favor, não quero mais. Homens, mulheres, bissexuais, independente do gênero, vamos ter menos lógica e mais amor nesse coração. E mulheres, este recado é pra vocês. Não pilotem uma cozinha, pilotem um avião. Ou pilotem o que vocês quiserem, vocês são independentes. Sempre continuem na batalha, não olhando para trás, mas sim sempre para frente. Como se não bastasse a ignorância, também tem os mais frequentes, como homofobia e xenofobia. As pessoas regrediram a tal ponto que quem saberia, quem diria, também tem os mais conhecidos, como machismo e racismo, que com simples palavras ou atos deixam pessoas nobres e fortes de frente a um abismo, que no caso é um sentimento corrosivo que não parece ser, mas na vítima, dentro, há algo explosivo. João Pedro, George Floyd, são pequenos grandes nomes que foram vítimas de tal barbaridade e que são grandes referências que levam a gente a diversas indagações sobre a nossa sociedade. Mas infelizmente, as coisas são assim, essa é a realidade. Poucas pessoas fazem algo para ajudar, essa é a verdade. Uma filha esperando seu pai chegar em casa, esperando ele chegar? Pois é. Ela nem sabe o que vai acontecer, nem tem tempo para se preparar. Um pai, um homem negro, um trabalhador, indo para casa sustentar sua esposa e sua filha. Está num lugar escuro e sombrio, sabe que aquele dia ele irá dar o último recado para sua família. Acelera o passo, pois está atrasado e precisa chegar em casa. Com 2 sacolas, acham que ele está roubando e o enquadram, parece o fim de uma jornada. Bom, o jogaram no chão, o trataram como animal, o humilharam com frases abusivas, ele era apenas um homem normal. O xingaram, junto dele, sua cultura e sua história, e por fim o atiraram como um sinal de vitória. Deitado no chão chorando, aquele homem ficou sem família. Enquanto fechava os olhos, ele dizia que amava sua filha. Mais um homem negro inocente neste mundo a morrer? Mais uma barbaridade que não aparece na TV. E aí, gente? Ontem eu vi no jornal uma notícia sobre preconceito. Você sabe quantas pessoas morrem por causa dele? Putz, eu tava vendo também, mas eu nem prestei atenção. Se eu não me engano, eu vi que por volta de 71% das pessoas assassinadas no Brasil são negras. Sério, Ana, não sabia disso. O Brasil realmente é um país bem preconceituoso. Isso é verdade. No Brasil, diversas pessoas morrem todos os dias por preconceito, mas infelizmente não tem nenhum tipo de medida pública ou intervenção política para resolver isso. Então, esses dias eu tava andando na rua e vi um homem puxando uma menina pelo braço. Fico impressionado como o preconceito está debaixo dos nossos narizes e muitas das vezes a gente nem percebe. E o que você fez? Bom, eu fingi que era namorado dela e cheguei perguntando o que estava acontecendo. O cara veio me pedir desculpa e eu disse que não era pra mim que ele devia pedir, sim pra ela.
É impressionante como uma mulher precisa estar sempre acompanhada de um homem para se sentir respeitada. Aconteceu uma situação desagradável comigo também. Um colega de sala foi machista e xenofóbico após eu tentar ajudá-lo. Eu me defendi. Ele disse que todas as mulheres estão assim em determinado período do mês. Ah, Lara, você fez certo em ter se defendido e não ter deixado isso passar, porque tem hora que as pessoas perdem o total respeito pelas outras sem motivo algum. E mais casos desse tipo podem acontecer na nossa bolha social. Por exemplo, esses dias a gente estava tendo uma discussão na aula, um menino mencionou algo como que as mulheres merecessem ser assediadas devido à roupa que elas vestem. E o que mais me preocupa é que no futuro eu tenho certeza que eu vou ter que me deparar com gente que tem esse tipo de pensamento. Então, Ana, infelizmente esse tipo de pessoa sempre terá no mundo, porém cabe a nós decidirmos se convivemos com ela ou não. E bom, existem pessoas com esse tipo de pensamento no mundo, e se você se identificou com alguma delas, o que você vai fazer para mudar isso? Foi incendiado no estacionamento de um shopping. 17ª edição da Parada Gay levou um mar. Que conversavam em português. Loja foi incendiada no serviço da... O rapaz de cor negra entrou no ônibus. Os organizadores acabaram de chegar imagens exclusivas de um feminicídio brutal. O preconceito mata. Mata de desgosto e de tristeza. Da alma desgasta a pureza. Tira qualquer valor e riqueza. O mal não tem hora. Não tem cara nem coração. O que você precisa são de alguns minutos de uma preconceituação. Com seu preconceito, você quebra totalmente o senso e causa ruptura. Ruptura na nação, e não importa onde estiver. O preconceito não deve ser feito com ninguém e quaisquer. Imagina se fosse contigo, tua mãe ou seu parente. Eles nem sequer ligariam se você está triste ou carente. O preconceito pode levar alguém hoje, amanhã ou a qualquer hora. Se você pode parar com isso, não perca tempo e vá agora. Todos os dias, pessoas morrem por esse tipo de ação. São preconceituosos, podres, medíocres, ainda falam que querem o bem da nação. Diziam que Jesus partilhava vinho e pão, não o amargor do preconceito que vem do coração. Era uma vez Martin Luther King. Lutou contra tudo isso como se estivesse num ringue. E mesmo se isso fosse brincadeira ou não, isso não é coisa com que se brinque. O preconceito não é legal, nunca foi e nunca será. Um dia, a paz e o amor restaurará o mundo, e tudo irá harmonizar. Viva como nunca nessa vida maluca. O dia de hoje é muito curto para você desperdiçar tempo. Pessoas vão e vêm, o tempo passa que nem vento. Aproveite o que tem de aproveitar, deixe o tabu de lado e deixe a onda te levar. Não importa para onde você for, aprenda a surfar. Nessas 1000 maresias, numa delas o amor você encontrará. Então, aqui vai o ensinamento de hoje. Que o preconceito é inadmissível, e não importa onde. Não importa por onde você viva, passe ou ande. Viva intensamente, que assim o amor lhe abrange. Somos todos iguais, não importa a cor, tipo de cabelo, altura ou sexualidade. Porém, nos dias atuais, a sociedade não compreende isso e enxerga tudo com maldade. Demonstram ser muito preconceituosos com o cidadão. Porém, se quisermos um mundo melhor, devemos pregar a união. Praticar racismo é algo errado. Não faça isso ou será prejudicado. Não discrimine o outro por causa de sua cor. Imagine como deve ser sentir essa dor. Tudo isso afeta o mundo, muito e constantemente. Mata pessoas, conhecidos ou até gente da gente.
Você pode não ligar, mas imagine acordar e não ver mais o seu filho porque ele resolveu se matar. Qual a necessidade de julgar excluir o cidadão por causa de sua cor? As pessoas falam que querem um mundo, um futuro melhor, mas como sendo que não pregam a paz e a união? No fundo, somos seres humanos, todos iguais, uma só nação. Não deixe o racismo predominar na sociedade. Tenha mais amor no coração. O racismo no Brasil é um preconceito muito radical nos dias atuais. Todos nós devemos superá-los com as armas da sabedoria, da empatia, da tolerância. Afinal, para que praticam racismo sendo que somos todos iguais? É um absurdo acreditar que no século XXI ainda existe o preconceito racial. As pessoas sempre acham que o negro é um ladrão, e isso não é nada normal. Nascemos em uma sociedade em que o preconceito é velado, pois sempre que encontram um negro andando na rua, automaticamente escolhem ir para o outro lado. Racismo velado é feito nós não vemos. Os negros sofrem há anos com a desigualdade de uma sociedade covarde e são como veneno. Hoje em dia o discriminar é normal e infelizmente é isso que temos. Escravidão. Há anos tentamos banir isso e fazer com que brancos e negros tenham as mesmas oportunidades, mas parece que tudo isso acabou. Ninguém mais luta pela igualdade. O racismo está no futebol, no trabalho, em todo lugar. Já pensou como deve ser voltar da escola todo dia querendo se matar? Muitos negros são discriminados, seja no emprego, na escola ou em qualquer lugar, pois nele existem o racismo e isso deve mudar. A extinção do racismo, por muitos é desejada e por eles lutamos para acabar. Mas como isso será possível se a sociedade não quer colaborar? Adolescente negro é ameaçado e torturado. Tudo isso no fundo do supermercado. Uns diriam que isso é até normal, mas o pobre menino foi tratado como um animal. Mulher negra é retirada de agência bancária, humilhada e desacreditada, por quase ter sido presa por nada. Segundo eles, estava cometendo fraude. O dinheiro foi preso e ela encurralada pela polícia civil, que sem pestanejar fez a retirada. Pois é, meus amigos, estamos caminhando na direção errada. A Terra virou um planeta de gente chata, sem graça, preconceituosa e emburrada. Tudo nos tempos atuais é muito difícil de lidar, de nós nos inspirarmos em alguém que propague a igualdade, que não discrimine e que faça o bem. Vamos parar com isso, eu te imploro, te pago, te peço por favor para parar. Deixe esse pensamento de lado e não faça esse pesadelo matar. Mata, destrói e corrói o sentimento por dentro. O karma existe e se você caiu, só lamento. Guilherme de Souza, morto após ter sido agredido a pauladas e pedradas. Logo após, teve seu corpo queimado. Miguel Otávio Santana da Silva, morto pela irresponsabilidade da patroa de sua mãe. Heloísa Martins da Silva de Andrade, encontrada em um terreno baldio com 55 facadas. Marielle Franco, assassinada a tiros, junto ao motorista Anderson Gomes. George Floyd, sufocado por 8 minutos e 46 segundos por um policial que ajoelhava em seu pescoço. Luana Barbosa dos Reis, espancada e ameaçada de morte por policiais. Morreu por traumatismo craniano após 5 dias de sua agressão. João Pedro foi baleado por um dos 70 tiros atirados em uma operação policial. Larissa Rodrigues da Silva, morta a pauladas após tentativa de atropelamento. Agatha Félix, atingida por um tiro nas costas enquanto estava dentro de uma Kombi. Angélica Figueiredo, torturada e morta dentro de sua casa por um invasor. Jacob Blake, baleado 7 vezes pelas costas por policiais em frente à sua família.
Racismo. Você deve ter escutado essa palavra em algum lugar. É que, sinceramente, nos dias de hoje não tá muito difícil de se escutar. Racismo, com seu significado criado há muito tempo atrás, e mesmo depois de tantos anos, parece que ainda não foi feita uma cura de paz. Olha, eu olho para a linha do tempo e me pergunto, por que tanta hipocrisia? Dizem que é passado, que é lenda, que já passou, mas se passou mesmo, por que ainda ocorre no dia a dia? Negros e negras passando na rua, o encaram sem nem disfarçar, e se um passar do lado já aperta a bolsa, com medo de roubar. Uma cor mais escura que a sua é motivo de julgamento e o trato com escória. Escravidão é algo bem importante de se citar, mas ninguém quer falar, e por isso que falam que é apenas uma história. Mas de certa forma, a escravidão acabou, mas ainda ocorre no presente. Só que poucas pessoas querem abrir o olho para ver isso, está evidente. Mas, todavia, tem o porém, o ser humano é perverso, ele pode ir muito além. Com palavras ou atos pode machucar alguém, matando com sua visão filosófica, matando todos e não restando ninguém. Uma cor, uma simples cor, por trás dela existe uma história, lágrimas e muito além disso. Mas as pessoas que não sabem preferem a lógica ao amor e o chamam essas pessoas de lixo. Os tempos mudaram, o chicote virou a palavra e a arma virou a ação. Os dois juntos matam pessoas, destroem famílias e partem um coração. Quer provas? Apenas ligue a televisão. Casos atrás de casos, aonde vai parar o nosso mundão? Um negro pedindo informação, ele quer te roubar. Um negro chegando em alguém, algo ele quer pedir. Um negro de cara feia, ele quer te matar. Frases que machucam só de ler. Quando que as pessoas deste pensamento vão desistir? Uma cor que deveria ser reconhecida por sua história é motivo de diversos julgamentos. São apenas pessoas que querem viver suas vidas, mas infelizmente são marcadas por diversos momentos. Seja na rua, escola, trabalho, independente da situação, ele é rejeitado. Por qual seja o acontecimento, ele é acusado. Por sua cor é julgado. Até um dia que você chega em casa, liga a TV e percebe que ele foi assassinado. Tudo por uma religião. Pais de família, donos de casa, lutam todo dia por religião. No Cazaquistão, são 131 etnias discutidas até então. As pessoas matam e morrem por religião, isso é de partir o coração. Todo mundo quer ser feliz e prosperar e não ter um peso consigo até então. Em pleno século XXI, as pessoas matam por crença. Isso são religiões, militantes, crentes que a transformam em doença. Hinduísmo, cristianismo, budismo e Umbanda, que resultam em brigas, as pessoas saem de casa e não voltam para janta. Hoje em dia, ver passando na TV é tudo muito normal. As pessoas acham isso legal, surreal, sensacional. E ver bombas, trocas de tiros por algo muito banal, uma coisa que carrega pesa a alma, o coração e o emocional. Se for falar sobre tudo isso, daria uma boa prosa. O tema que está começando agora é intolerância religiosa, algo que pode matar ou criar uma vida nova, que mexe com o que você tem e não tem mais volta. Religião, fé, crença em um mundo, algo que no geral é um assunto absurdo. Preconceito, racismo, xenofobia e homofobia. As religiões apoiam isso e acabam com o mundo. Todavia, essa entrave tem de parar. O âmbito de julgar as pessoas tendo que falar, isso está tornando-se algo discrepante, tipo a diferença entre um passarinho e um elefante. Vejo pessoas julgando uma mulher de burca na rua e só falta manifestar-se com um alto-falante. Devemos parar com essa intolerância imediatamente. Somos todos seres errantes, carentes e necessitamos de atenção. Mas a sua ideologia não pode deixar alguém no chão. Pessoas sofrem, morrem, não importa o que dizem, chorem. Não há quem ajude, procure, ninguém se importa, socorre. Pois é, meus amigos,
Esse é o mundo, algo que se for parar pra ver, tudo é um absurdo. Tudo que você vê hoje em dia são tragédias, tiros, tudo muito imundo. Essa é a vida e daqui em diante nada vai mudar. Daqui pra frente só vai piorar. Pessoas precisam uma das outras, desde até mesmo só clarear. Enquanto a pessoa sofrendo muito mundo afora, onde estava você para ajudar? Casos de homofobia não têm fim. Espancamentos, garrafadas, tiroteios e afins. Mas por que será que tantas pessoas têm que sofrer? Somente pelo fato do amor do outro te ofender? Fazer parte da comunidade LGBT não é uma escolha. Até porque, quem gostaria de ser excluído da sociedade em uma pequena bolha? Não poder andar de mãos dadas nas ruas é apenas o começo da história. História do dia a dia da luta contra uma ideia discriminatória. Tantas pessoas já sofreram por causa de sua sexualidade. Alguns homens, mulheres, crianças e jovens não respeitam sua desigualdade. As pessoas veem isso como uma doença, como se fosse algo anormal. Criam curas, como a cura gay, como se isso fosse algo do mal. A religião é sempre usada como escudo. Eles julgam, nós culpamos, mas no fim, nós choramos. E eles continuam pregando. Às vezes, todo o amor e respeito desaparece deste pequeno mundo. Os LGBTs estão sofrendo na mão da sociedade. Estão sendo fortes, lutando pela sua liberdade, sofrendo e suando devido a toda essa desigualdade, mas mesmo assim sem encontrar a saída dessa triste realidade. Ser gay, ter seus direitos também, além de respeitar e amar o próximo, fazer o bem. Mesmo sem ser LGBT, lutar pela sua inclusão. E assim na sociedade, respeitados serão. Pessoas usam homossexuais como massa de manobra. Se não apoiam suas pautas, são tratados como escória. Seja de um lado pelo seu ponto de vista, muito relativista. Ninguém tem que ter privilégios, ninguém deve esquecer seus valores. Homofobia e hipocrisia são como sacrilégios. Sacrilégios contra milhões de suas dores.
O simples fato de ser diferente é uma grande dificuldade. Sofrer preconceito e viver com medo é complicado. Facada nas costas já virou rotina na comunidade. Receber apoio na internet e na rua ser atacado. O sentimento de levar chinelada por causa do irmão é o mesmo sentimento do homossexual logo após a discriminação. A diferença é uma simples palmada na mão e um ataque, não só físico, mas no coração. A cada 16 horas um LGBT morre no Brasil, mas muitos sofrem todos os dias. São gritos, gírias, ideias de uma perfeita família e não é muito que estão a pedir, apenas respeito em uma sociedade gentil. As diferenças nos fazem únicos e originais. Nós deveríamos nos segurar nelas, não fazê-las de armas. Alguns julgam isso até como problemas mentais. Aonde o mundo foi chegar? Aonde nossas originalidades acabaram por nos desarmar. Era uma vez, no sonho de uma criança. Mamãe, um dia o mundo vai viver em paz. Mal ela sabia do que o preconceito era capaz. Rapaz, um dia essa criança irá ouvir. Ah, como eu queria que fosse assim. Anos passaram, essa criança cresceu, mas não viveu, já morreu, sofreu. Foi espancada e chora a mãe desolada sem entender. Por quê? Por quê? Só porque ele era diferente de você? Uma doença que indeliberadamente mata famílias, destrói lares, nações, desmoraliza o bem e envergonha a humanidade. Sério mesmo que o ser vivo consciente é esse, que mata, humilha, desmoraliza, destrói vidas e todas as espécies vivas nesse planeta? Seria esse mesmo um ser vivo consciente? Dando uma ideia ou opinião que desconsidera fatos básicos, é semelhante à ignorância ou falta de conhecimento, experiência ou educação. É algo que não deve ser tolerado, pois nós nos esforçamos para aprender e melhorar mais alto. O preconceito geralmente termina em discriminação ou ato tendencioso por causa de sua raça, religião, histórico socioeconômico, orientação sexual e várias outras características de alguém. O preconceito, ele é um sentimento, e o ato de discriminação é o seu resultado final. Esse mal assola a humanidade há muitos anos, disseminando guerras e criando órfãos. Quando abordamos o tema xenofobia, ligamos totalmente à covardia. Julgar o outro pelo idioma ou cultura leva eles à total sensação de amargura. A sensação de abandono é o que se preserva. A ilusão de que um dia serão acolhidos é a única esperança que resta. A alegria de viver ou recomeçar uma nova história é um fato totalmente distante da esperada trajetória. Percebe-se a maldade no olhar. Raiva de uma pessoa por apenas migrar. Alguém que largou a casa para sobreviver. Sem casa, sem estudos, sem comida, sem lazer. Uma imigração por causa de guerras e batalhas, ou por um país em crise, cheio de falhas. Médicos e empresários que cansaram de lutar. E você aí, que continua a criticar. Xenofobia. Imigrantes procurando um lar. Xingados e desprezados eles são. Acolher, ajudar e respeitar é uma opção. Qual o problema de ser estrangeiro? Só porque eu não sou do seu país não precisa ser grosseiro. Escapei do meu país pois havia muita guerra, então não posso pisar na sua terra? Sem rumo, sem lar. Uma chance para se salvar. O mimado critica, sendo que ganha tudo sendo sustentado. E o outro se esforça para ter comida no prato. Vieram de outra cultura, mas isso não é desculpa. Tenta ajudar ao invés de julgar. Já pensou se você estivesse nesse lugar? Somos uma só nação. Por isso devemos ter união. Para que ter aversão ao seu próprio irmão? Somos filhos de um único Deus, seja Alá ou Jeová. Por isso devemos respeitar, cada um no seu lugar. Elas passam muito tempo sem rumo e com medo. E quando chega a um lugar seguro, você aponta o dedo. Veja bem, coloque-se em seu lugar. Sem amor, sem vida e sem um lar. Para mim, não existe imigração.
e sim um país só. Largue a mão de julgar e tenha dó. Você só zomba porque tem plateia. Somos um só, desde a Pangeia. A minha nacionalidade não decide o meu caráter ou humanidade, até porque tudo isso vem do coração, como estrangeiro e como cidadão. Eu tenho responsabilidades e ainda sou humano, e não só uma numeração. Para o resto do mundo, nós brasileiros somos apenas latinos. Não trabalhamos e somente nos divertimos. Como pode ver, a xenofobia com brasileiro não é atual. As pessoas julgam sem mesmo saber o sentido cultural. O presidente americano separou seu povo do seu mundo. Segundo ele, o resto era imundo. Você deve estar pensando, mas que atitude desonrosa? Todos os dias, este preconceito é cometido. Uma atitude horrorosa. Aqui abordaremos o tema religião, mas para entender é fundamental a união. Respeitar, aceitar e ouvir com atenção, pois qualquer barulho é motivo de desatenção. O registro de crimes de intolerância aumenta cada dia mais. 246 casos não são coisas normais. Uma criança de 11 anos foi vítima desse preconceito. Quando vamos entender e agir com respeito? A intolerância é o maior erro da humanidade. Tudo isso baseado em sua religiosidade. Precisamos parar com essa ignorância e assim tudo terá a sua importância. Todos têm que respeitar, respeite minha religião, independente da cor, cultura ou nação. As pessoas procuram algo ou alguém para acreditar, independente da situação, você tem que aceitar. O mundo é cheio de crenças. Claro, cada uma com suas diferenças. Seja ateu, judeu ou fiel. Quem é você para determinar se eu vou ou não para o céu? O desrespeito é a base da intolerância. Me respeite. Pare com essa ignorância. Pare de repudiar. Pare com esse preconceito. Porque como todos, eu exijo meus direitos. A melhor religião do mundo é aquela que te aproxima das pessoas através do amor, e não aquela que te afasta delas provocando a dor, disseminando ódio, rancor. É um absurdo hoje em dia encontrar desavenças pela sua religião, mesmo sabendo que para vivermos bem é necessário pregar paz, harmonia e educação. Um exemplo de tudo isso é a matriz africana, que é o maior alvo dessa intolerância. Seja católico, ubanda, budismo ou espiritismo, cada religião tem seu espaço e não há mal algum nisso. Esperamos que tenham gostado do nosso poema, que tenham prestado muita atenção e que de alguma forma tenham aprendido alguma lição.
Brasil, século XXI, a tal geração moderninha. Ainda zoa o nordestino por chamar sua mãe de manhinha. É no mínimo estranho, bizarro e assustador que em um país tão cheio de culturas, tanta gente não dê valor. E não importa de onde você vem, o que importa é para onde você vai. Se vai semear o bem ou se vai maltratar alguém. Xenofobia é mais um mal da população. Tanta gente sem lar, sem ter onde morar, devemos incentivar a comunhão. Mas não, a sua origem ainda faz diferença na relação. A gente precisa ver caráter antes de naturalidade. O que aparece no RG não define sua realidade. Julgar a aparência pela sua terra natal é minimamente errado, extremamente banal. Um país, uma história, um país de derrotas e vitórias. Foram imigrantes europeus que nos fundaram e cresceram aqui, se consolidaram. Quando a diferença gera desprezo, seja pela raça, cultura ou tradição, eles criaram a pizza, a capoeira e o macarrão. Eles fazem parte da nossa miscigenação. Discriminação, uma atitude de gente sem noção. Seres humanos são todos iguais. Não importa se eles falam italiano, chinês ou alemão. Respeito é bom em qualquer situação. Europeu também é e já foi imigrante. Vê se para de ser ignorante. Essa história nunca vai acabar. Há um direito humano a emigrar. O universo está repleto de histórias diamantes que não ficam por completo, só por ser de lugares distantes. Temos que prestar atenção em nós mesmos, aprender as outras culturas e respeitar. Somos todos iguais, africanos, indianos ou mexicanos, todos seres humanos, donos de sonhos e planos. Chegamos ao auge da intolerância, quando pelo seu sotaque determinam sua importância. Chegamos ao ápice da ignorância, quando de onde você vem define sua relevância. Brasil é país receptivo, diz isso para imigrante, e quando chega aqui encontra tanto ignorante, que vem da guerra, fome, crise, perseguição, e ao chegar aqui ainda sofre com a discriminação. A homofobia é uma das maiores provas de declínio mental. Não se tem motivos algum para querer separar duas pessoas que se amam, porque acham que o sentimento não é real. Hoje o gay quer todo o preconceito se cair. Um dia, sonharam em ser aceitos, que o homossexual era apenas um jeito de ser, que ninguém sequer concordava. Será que algum dia entenderão por quê? Não é necessário ser gay ou lésbica para enxergar. Basta somente ter um bom cérebro e uma boa dose de bom senso para chegar e ajudar. Também pregar o ato de não xingar. Não é aceitável, em pleno século XXI, preconceituoso ganhar. Por que distinguir ou agredir pessoas com sexualidades diferentes? Pois se pararmos para pensar, usufruir e retribuir pode simplesmente ajudar a tornar conscientes. São agredidos, xingados e até mesmo massacrados, o que todo gay passa por isso. Triste viver num mundo onde até o próprio gay assume que sofre preconceito velado. Então, pare com isto e pregue a verdadeira paz com Cristo. Na realidade, um casal de homens é julgado, um relacionamento entre mulheres é errado. Calma, ela ficou com um cara errado, mas por qual motivo você tem te abalado? Seus pais te julgam por tentar ser feliz, não foi expulso de casa, foram tristes, provavelmente pelo amor que sua mãe tem, pois seu pai te vê como ninguém. Em pleno século XXI, e vocês julgando vestimenta, menino veste azul e menina veste rosa, e se for ao contrário, nem tente. Realmente, essa geração está perigosa. Cor taxando sexo, está inaugurada a nova ordem. Isso não está certo, mas a ministra fez isso virar concreto. Naquela cruz, ele deu livre arbítrio. Então, por que ser rebaixado ao ridículo? Homofobia é algo errado de se fazer, principalmente quando você julga outro ser.
Isso pode encaminhar a cadeia, então você se torna uma pessoa que todo mundo odeia. São agredidos, machucados e massacrados, desprezados e mal interpretados. Tudo por suas escolhas e preferência. Usam isso como motivo para ridicular sua existência. São agredidos, machucados e massacrados, desprezados e mal interpretados. Tudo por suas escolhas ou preferência, usam isso como motivo para ridicularizar sua existência. O amor é importante, esse é o dilema. Seja entre outros seres ou crianças que se acham gente grande. Ter um amor entre sexos iguais, esse é o menor dos problemas. Mesmo assim é normal tratar isso como insignificante. A homofobia pode ser caracterizada pelo desprezo. Homofobia é crime, se você fizer pode ser preso. Não importa raça, gênero ou etnia. Por que não acabamos com a homofobia e vivemos em harmonia? This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, I'ma go into this. Yeah, this is gorilla. Yeah, I'ma go get the bag. Yeah, or I'ma get the pad. Yeah, I'm so cold like yeah. I'm so dull like yeah. We gon' blow like yeah. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. Look how I'm geeking now. I'm so fitted. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah. I'm gonna get it. Watch me move. This is selling. That's a tool. Yeah. On my Kodak. Black. Ooh, know that. Yeah, know that. Ooh, get it. Hey, get it. Já me perdi, tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Eu sempre fiquei quieta, agora eu vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Me perdi pelo caminho, mas não paro não. Já chorei mares e rios, mas não afogo não. Sempre o meu jeitinho é bruto, mas é com carinho. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixa minha fé guiar, sei que o dia chega lá. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Já não me importa a sua opinião, o seu conceito não altera minha visão. Foi tanto sim que agora eu digo não. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber, sabe que me faz bem. Papo furado, não me entretém. Não me limite que eu quero ir além. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Me pede,
Mulher, portadora do nascimento, guerreira em cada estágio de seu crescimento, tem dentro de si força, garra e determinação para encarar e superar toda e qualquer situação. Fomos tratadas como meros objetos por tantos e tantos séculos. Chegou a hora de sermos finalmente ouvidas, nós, mulheres, incríveis, inteligentes e evoluídas. Na Grécia Antiga, as espartanas eram estupradas, as mulheres atenienses exploradas. Garotas ainda novas, jogadas a um grande problema, e a história de Pandora trouxe um dilema. Entre abusos e insultos, a mulher é julgada como uma simples minoria fácil, mas não se passa de inseguros como uma masculinidade frágil. Martin Luther King, Zumbi dos Palmares, desses você conhecia. Mas e Maria Quitéria Dandara? Dessas guerreiras você não sabia. Um dia qualquer, trabalhos encarregados para a mulher, uma fábrica em chamas, com um protesto causado pelas damas, causados por salários desiguais, mas por direitos iguais. Então, 8 de março foi marcado, o Dia da Mulher assim concretizado. Ela é mulher e aprendeu a se defender, para não ser abusada por um homem como você. Não joga a culpa nela, ela é inocente. O errado é você que abusa de uma garota que não é nem adolescente. A humanidade está cada vez mais decadente. O lugar de mulher não é na cozinha, é onde ela quer e é independente. Assim como você, ela é livre e não é um objeto. Ao invés de agredir e abusar, por que não transmitir afeto? Uma discriminação que traz vergonha para a nossa nação. Não é só porque ela está com roupa fora do padrão que você pode ficar passando a mão. Por que um salário tão diferente? Conforme o tempo passa, a desigualdade é crescente. Esse preconceito não é recente. Uma mudança na sociedade agora é urgente. Em um relacionamento que parece mil maravilhas, ninguém sabe o que acontece com essa menina em casa, agredida por palavras, isso quando ele não chega bêbado e por ele é espancada. Maria da Penha, a mulher guerreira, quase foi assassinada 2 vezes pelo seu marido. Lutou por 20 anos para ver o agressor ser punido, para lá na frente criar uma lei para os pervertidos. Machismo, uma crítica não construtiva. Pare de criar preconceitos, crie coisas boas, use sua mente criativa. As mulheres são os alvos desta ação. Vamos interromper este movimento para que não tenha uma grande expansão. Vamos nos conscientizar, parar com a discriminação. Em vez de usarmos nossa mente preconceituosa, vamos usar nosso valente coração. Pois machismo é algo sério, algo profundo. Vamos buscar nossa humanidade que ainda há lá no fundo. De todos os preconceitos, um dos principais é o machismo. Ele oprime as mulheres e as deixa de frente ao abismo. É algo sério, difícil e complexo. É capaz de fazer com que elas sintam vergonha do próprio reflexo. A gente está falando de opressão, e de nada vale a sua opinião. Se na rua, às 10 da noite, você nunca teve a desesperadora sensação de sofrer perseguição. Meus queridos, viemos dizer então que para o seu desgosto nós não pilotaremos fogão. Mulheres têm capacidade e preparação para, se quiserem, pilotar um avião. Isso foi o que restou. Xenofobia, surtos de racismo, machismo, tudo isso péssimo até então. Esse sarau realmente não era para ser algo alegre, era justamente para tocar sua consciência, o coração. Se você se identificou com um deles, pare. Pare imediatamente de propagar esse mal à sociedade. Paremos de ser assim, espalhar o bem maior e deixar tudo em equidade. Machismo, esse pensamento de macho, ele não passa de um animal.
Ah, mas o lugar de mulher é na cozinha. Você acha que você é o homem da relação batendo na sua mulher no final de tardezinha? Uma mulher que sofre na mão de um homem desses acaba sendo mais macho que o mesmo, se é assim como vocês me entendem. E elas sim se sentem mal, se sentem péssimas com os comentários que ofendem. Para com isso, amigo, isso não é legal. Você está se passando por um homem de verdade? Não, tá mais como um Neandertal. Trocando de assunto, vamos falar de racismo. Para ser torturados foram escolhidos. Coitados, eles são humanos. Assim como a gente, cotas foram precisas para serem inseridos. Você não tem que ter dó, você precisa ter respeito. Abaixar a cabeça e segurar a emoção no peito. A emoção da sua língua maldita que ela faz o mal do outro, troglodita. Racismo não é legal, não é permitido e é crime. Para com isso, amigo. Viva sua vida e não discrimine. O negro também é gente, faz as mesmas coisas que você e não precisa que me ensine. Tem também a xenofobia, baseada em preconceito. Preconceito, aversão ao conceito do ar estrangeiro. Se você respeita a sua família, por que não respeitar o passageiro? Seja educado, não pratique esse tipo de ato e seja ligeiro. Seja ligeiro em perceber que o outro também tem sentimento. Quando você dissemina, ele sente lá dentro. Dentro do peito, o coração dói. E o amor do país de fora, quando discriminado, só se destrói. E os LGBTs que sempre estão lá vivendo suas vidas, não interessa os porquês. Deixa eles. Você não precisa ter aversão, tenha sentimentos no seu coração, promove o bem no meio da nação. O seu preconceito em si só exige solidão. E foi isso, meus amigos. Esse foi o que aconteceu agora há pouco. Que doideira, né? Parece coisa de louco. Assuntos pesados, pessoas carregadas e já eu fico louco. Isso, mas foi o nosso sarau. Muito obrigado pela compreensão e esse auditório sensacional. E bom, meus amigos, esse foi o sarau do 9º ano Anitta Malfatti de 2020. Um sarau de diversos conflitos e ideias brilhantes, onde situações embaraçosas podem ser evitadas com você abolindo o preconceito. E bom, esse ano foi um ano pesadíssimo, não só por conta do preconceito, mas sim por conta da pandemia do Covid-19. Foi terrível. Até hoje estamos sofrendo quarentena e por conta disso, nós, alunos, não podemos dar um abraço forte e apertado em vocês. Bom, temos alguns alunos também que estão cursando seu último ano aqui no Colégio Padre Mori e fica uma dor no peito, né, de não poder dar aquele abraço de despedida em cada um de vocês. O tema preconceito é um tema muito sério e devemos tratar isso seriamente, urgentemente. Não são só poemas e músicas, mas sim sentimentos escritos de uma forma intuitiva para vocês saberem que a verdade dói. Infelizmente, isso já aconteceu com muitos dos alunos em que vocês viram nessa apresentação. E o que mais nos motiva para ter essa força é o que a gente passa diariamente. O nosso principal objetivo era te fazer refletir e pensar nas suas ações. Ficamos felizes se de alguma forma alcançamos esse nosso objetivo.
Esperamos que saiam daqui levando algum aprendizado e que repassem tudo o que aprenderam. Esperamos que tenhamos mexido com vocês de alguma forma e que vocês tenham entendido que piadas sobre as particularidades de alguém é preconceito e não tem graça. Agradecemos principalmente às professoras Ana Lúcia e Solange pela total dedicação ao nosso projeto. Agradeço a toda a sala pelo esforço, que mesmo com toda a situação atual, se reinventou e fez isso acontecer. E por último, agradecemos a vocês por estarem aqui nos assistindo. A presença de cada um foi extremamente importante para nós.